Olá, meus amados irmãos, alunos do Instituto Teológico Atos 18, estamos aqui uma vez mais, para a nossa última aula do módulo da matéria, de evangelismo. E, meus irmãos, eu não sei se os irmãos observaram, mas eu vou só remeter aqui para os irmãos, a partir da página, deixa eu só localizar a página aqui, a partir da página 152 até o final da página, só uma nota aqui para os irmãos, nós temos aí, irmãos, um que eu chamo um manual de evangelismo, Até a nossa última página lá, da matéria, na página 177. Então, entre as páginas 152 e a página 157, nós temos aí, um manual de evangelização, tá? Então, nós falamos um pouquinho, sobre a questão da evangelização, na aula passada, tá? Nós entramos nesse assunto aqui e nós paramos aqui, na página de número 157 do seu material. Lembrando sempre, irmãos, que é o que eu sempre recomendo, os irmãos não me tenham, por redundante, tá? Eu sempre digo para os irmãos ler o material primeiro, tá? Lê o material primeiro, só depois você assiste a aula. E outra coisa muito importante, se você não assistiu às aulas anteriores, é importante que você também, assista, às aulas anteriores, tá? Então, vamos lá, irmãos, a partir da página de número 157, aí nós vamos falar um pouquinho sobre algumas características que são essenciais na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, a moça, um moço, que se prontifica a fazer a obra da evangelização. Tem que ter fé? Claro, irmãos, qualquer obra que formos fazer, qualquer obra que formos fazer para Deus, para o reino de Deus, tem que ter fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Temos também que ter firmeza, letra B, temos que ser firme, Paulo, ele dá uma recomendação bem clara aos irmãos de Corinto, Ele diz: sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Então, firmeza caracteriza um obreiro, Outra característica é a fidelidade. Temos que ser fiéis a Deus, meus irmãos, independentemente do que possa acontecer, independentemente das dificuldades, que iremos encontrar no caminho, e certamente, irmãos, nós encontraremos essas dificuldades, não é? Então, nós não podemos, desfalecer, nós não podemos desanimar, nós não podemos parar, nós não podemos desanimar diante disso aí, temos que ser fiel. Ele fala sobre a verdade, nós temos que falar a verdade e andar na verdade, tá? Falar a verdade significa pregar o evangelho genuíno, em toda a sua, digamos assim, toda a sua integridade, porque o evangelho ele é íntegro, O evangelho ele é puro, ele é sincero, ele é verdadeiro, tá? E andar na verdade é no que tange ao testemunho. Não adianta nós apenas falarmos a verdade se nós não procurarmos viver nessa verdade. Não é verdade, meus irmãos? É isso aí, tá? Ser cheio do Espírito Santo. Lembrando sempre, irmãos, que se nós olharmos na Bíblia, uma das coisas que caracteriza uma pessoa cheia do Espírito Santo é essa disponibilidade dessa pessoa em evangelizar. Veja que quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos ali em Pentecoste, logo de imediato aconteceu aquela maravilhosa pregação de Pedro, que quase 3.000 almas se reuniram ao Senhor. A gente vai ver lá, os irmãos cheios do Espírito Santo, sempre com o intuito, impulsionados também pelo Espírito a anunciar a verdade do Evangelho, a propagar a palavra de Deus. Então, e outra característica, claro, é orar, irmãos? A gente, além de fazer a obra, geralmente, irmãos, sempre igrejas que trabalham com obras de evangelização, de libertação de vidas, geralmente também essas igrejas têm um forte departamento, uma comissão de oração, de intercessão. É necessário, porque a gente sabe também, irmãos, ganhar almas é maravilhoso, evangelizar, mas também existe uma batalha espiritual. E Paulo, por exemplo, só a título de exemplo, quando ele planejava uma campanha missionária, vamos dizer assim, evangelística, para ir até Roma e de Roma ele ir para a Espanha, ele falou para os irmãos, irmãos, guerreiem comigo
nas orações a Deus, porque é uma batalha, tá, irmãos? Agora, no tópico 10 aí, meus irmãos, na página 157, fala sobre o que o evangelizador pode ser considerado, tá? Um servo fiel, um cooperador de Deus, uma coluna e também resplandece no fundamento. Ou seja, no firmamento. Essa questão de resplandecer no firmamento, irmãos, nada mais é do que ser luz do mundo, tá? E sal da terra. Então, deve ser um servo fiel, um cooperador da obra de Deus, uma coluna, né? Mais uma vez, representando firmeza, que é o que foi falado lá no tópico anterior, e resplandecer no firmamento está relacionado à igreja sendo a luz do mundo, como Jesus falou lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5. Agora, o que o evangelizador ele receberá? Ele receberá bênçãos, claro. Ah, irmãos, veja que quando Deus ele comissionou Abraão para essa obra de fazer o nome dele conhecido, Deus falou a Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, você vai ser uma bênção para as nações. Então, nós somos uma bênção porque nós levamos a maior bênção de todas, que é a bênção da salvação contida no evangelho da salvação. E claro, seremos abençoados. Recompensa. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 22:12, que o Senhor logo vem e o seu galardão está em suas mãos para dar a cada um segundo a sua obra. E claro, também, ele reinará com Cristo, conforme está aí nos textos de 2 Timóteo 2:12 e também 2 Pedro 1, do 10 ao 11. Foi um assunto que nós tratamos aí em escatologia. Tá? Se você quiser se aprofundar mais, vai lá, volta no seu livro lá que fala, né, que os que são fiéis de Deus aqui, que faz a vontade do Senhor aqui, que militam em ganhar almas para o reino de Deus, ele reinará juntamente com o seu Senhor. Outro ponto a considerar, irmãos, na página 157, no tópico 12, tá? É que não há tempo a perder. Por que não há tempo a perder? Porque estamos ainda de dia. De dia aqui fala, irmãos, da questão da vida, tá? Então, enquanto temos vida, vamos fazer o trabalho do Senhor. Porque estamos na última hora, ou seja, momentos que antecedem a volta do Senhor Jesus. E porque esperamos Jesus a qualquer momento. É o que está corroborando aí no ponto C. E também devemos trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem. A noite aqui representa a morte, né? Então nós devemos trabalhar na seara do Senhor. Queridos, na página de número 159 adiante, vai falar um pouquinho aí sobre o evangelismo, a evangelização na igreja primitiva, na página 159. E aí ele começa a enumerar aí, por exemplo, no tópico 13, fatores que caracterizam o êxito do evangelismo na igreja primitiva. Aí ele destaca aqui, ó, convicção profunda da salvação. Né? Ou seja, irmãos, vários fatores aqui corroboraram. Por exemplo, Paulo, que recebeu ele foi transformado ali, né, num encontro com o próprio Jesus, e ali ele recebeu a comissão de ser um apóstolo entre os gentios, ou seja, todos aqueles que não eram judeus, e muitas, milhares e milhares de almas foram ganhas para o reino de Deus através do ministério de Paulo, de Pedro também, né? E também ali, né, os apóstolos, os samaritanos. E o que caracterizava esses homens, irmãos, era a convicção de salvação que eles tinham. Paulo, por exemplo, ele disse, né, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde já a coroa da justiça me está preparada. Pedro disse, somente tu, ó Senhor, tens as palavras de vida eterna. Então, o que o autor quer dizer aqui? É que quem, meus irmãos, compartilha a mensagem de salvação, ele deve ser uma pessoa que ele tem certeza da sua salvação, que ele tem convicção da sua salvação, porque a alegria da salvação, irmãos, é algo tão tremendo, é algo tão maravilhoso, que a pessoa não quer parar de falar, a pessoa não quer parar de anunciar a mensagem gloriosa da salvação. Eles também sabiam de que, olha lá, ó, na página 159, lá embaixo, que eles tinham a vida eterna, que eles eram salvos, que eles tinham sido perdoados, que eles eram filhos de Deus, né, já virando a página aí para a página 160. Eles creram na verdade, haviam saído da morte para a vida, Deus estava na vida deles, não estavam mais debaixo de condenação, né? Ou seja, então, essa alegria, essa convicção, essa segurança da salvação deve marcar a vida daquele que propaga as boas novas, tá? Um outro ponto a salientar, no ponto E, aí na página 160, era o ardente amor pelas almas, né? Havia no coração de toda a liderança da igreja,
Paulo era alguém que amava as almas, Pedro também, os diáconos, por exemplo. Enfim, toda a igreja, como relata aí, tinha um ardente desejo, né, irmãos, de ver as almas salvas, libertas, pelo poder do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No ponto F, na página 160 ainda, havia no coração da igreja um profundo amor por Jesus. Então, eles faziam a obra do Senhor tão somente num gesto, irmãos, nada mais, nada menos do que um gesto de amor ao Senhor. Glória a Deus, né? Que, oxalá, né? Quem dera que se todos nós fôssemos impulsionados, né, irmãos, por esse amor pelo Senhor para fazer a obra. E ali, meus irmãos, a gente vê, né, claramente, muitas vidas transformadas e convertidas, né? A gente vai ver lá os crentes de Antioquia, a gente vai ver lá o apóstolo Pedro, o testemunho, Timóteo, Paulo. A gente vai ver, por exemplo, na página 161, ele relata lá em cima que eles tinham prazer em ganhar almas para o reino de Deus, como foi o caso de Filipe, em Atos capítulo 8. Eram considerados pelos de fora, eram estimados, eram vasos santificados nas mãos de Deus. Então eram pessoas idôneas, né, para fazer a obra de nosso Salvador. E também no ponto H, na página de número 161, eles viviam uma vida de oração, como a gente vê claramente aí, na vida de Paulo, de Pedro, de Estevão, né, da igreja no geral, né? A igreja ela se prontificava mesmo a orar e a buscar a face do Senhor para ver cada vez mais e mais almas sendo libertas em nome do Senhor Jesus. Eles também, irmãos, primoravam pela palavra, né? A gente vai ver isso na vida de Paulo, de Timóteo, de Estevão, de Pedro. A gente vai ver na vida de Filipe. Enfim, claro, irmãos, eles priorizavam sempre a palavra, pregando o evangelho genuíno. É claro que entre mentes a essas pregações, o Senhor manifestava, né, o seu poder com sinais, com prodígios, com maravilhas, mas a prioridade que Jesus deu foi a pregação do evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Na página 161, irmãos, no último parágrafo da página aí, ele enfatiza essa questão, né, do batismo com o Espírito Santo, ele trazer para o coração, para o íntimo da pessoa, esse desejo ardente, tá, irmãos? De evangelizar, de ganhar almas, de fazer missões, de evangelizar, tá? Olha lá, por exemplo, na página 162, ele fala ali, ó, pregando a palavra com poder. Pregar a palavra com poder, irmãos, é pregar com autoridade, com veemência, a verdade da palavra, tá? Isso significa pregar com poder. Pregavam com graça em seus corações, ou seja, com alegria. Eles tinham alegria, meus irmãos, em compartilhar o evangelho. E isso faz toda a diferença, irmãos, porque a Bíblia diz que servir ao Senhor com alegria, como está lá no Salmo 100, né? Outro ponto de destaque aí eram ainda relacionado à questão de pregar com graça, né? Eles pregavam com verdade, eles pregavam em nome do Senhor Jesus, eles não requeriam glória para si, eles tinham sempre algo para dar, né? No sentido espiritual. Tinham visões celestiais, né? Os dons espirituais eram manifestos ali. Tinham virtudes, né? É isso aí. Eram também dotados de dons espirituais, ali ó, no tópico C, na página 162, dons de sabedoria, discernimento, maravilhas, curas divinas. Irmãos, então nós pentecostais, né, nós cremos na atualidade dos dons espirituais, cremos sim, cremos que Deus nos usa quando Ele quer, para a glória do nome dEle, e quando nós pregamos a palavra, irmãos, nós cremos que o Senhor é poderoso. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando em um determinado local e o Senhor falou que Ele estava trazendo cura, né? E ali eu ministrei, orei e veio algumas pessoas na frente. Depois a irmã que me convidou, ela falou, olha, dentre aquelas pessoas ali tinha uma menina, uma mocinha, que ela estava com câncer, diagnosticada com câncer, e agora os pais refizeram os exames e ela já não está mais com câncer, para a glória do nome do Senhor. Então nós cremos, irmãos, na atualidade dos dons espirituais. Quanto aos dons espirituais, eu creio que Deus me usa, mas Ele me usa quando Ele quer e não quando eu quero. Porque em tudo nós devemos, né, irmãos, ser submissos à vontade do nosso Deus, tá? Então, ó, no ponto D, fala que eles também, eles tinham certeza da direção de Deus nas suas vidas, na vida material,
na vida na vida apostólica, na vida espiritual, como é o caso de Ananias, de Pedro, né, de Filipe. Em que consistia o sucesso total do evangelho, irmãos, na igreja primitiva, na página 163. O sucesso total do evangelho na igreja primitiva era salvação de almas, conquista de cidades e campos, cumprimento de sinais, curas divinas, operação de maravilhas. Era o poder de Deus, irmãos, manifesto ali entre o povo, tá? Tinha mais, né? Livramentos, ressurreição de mortos, enfim, muitos sinais se eram realizados, né? Meus irmãos, a partir da página 163, e isso vai até a página de número 167, nós temos aí, né, evangelho através de grupos familiares, que é a questão de células, né? A Assembleia de Deus, irmãos, no geral, ela ainda não é muito assim, digamos assim, não aderiu totalmente à questão da evangelização em células. Mas talvez os irmãos não saibam, é um sistema, né, um método de evangelização que mais cresce atualmente, tá? Eu não vou ler, tá? Vou deixar aqui para os irmãos ler, depois você dá uma observada, é interessante, tem alguns pontos que, claro, podem ser aplicados, mas a ênfase aqui, meus irmãos, é que o evangelho, ele ultrapasse a linha das quatro paredes, e que nós possamos anunciar o evangelho em nosso trabalho, em nossa escola, em nossa vizinhança, enfim, nos nossos lares. E é isso aí, essa é a vontade do Senhor, tá? E depois vocês leem. Lá na página de número 167, já adiantando aqui, porque nós queremos fazer vídeos aí, meus irmãos, de no máximo 25 minutos, tá? 25 minutos por aula, para não ficar também muito enfadonho, muito cansativo para os irmãos, tá? Na página 167, nós temos aí 5 estratégias de evangelismo. É o evangelismo eficiente, o agressivo, o bíblico, o apaixonado e o específico. Vamos entender cada um desses rapidinho? Olha lá, na página 167 ainda, o evangelismo eficiente é o evangelho, né, eficiente, enquanto o evangelismo, pode dizer, o evangelho nunca falha. Ou seja, irmãos, pregar o evangelho é poder de Deus. Então o evangelho por si só, ele já é eficiente. O evangelismo agressivo, irmãos, é aquele que você não pode ficar de maneira passiva. Você tem tanto tempo numa empresa, numa escola, numa faculdade, e ninguém sabe que você é crente. Não, irmão, nós temos que nos identificar, e não somente nos identificar, nós devemos falar do evangelho. O evangelismo bíblico, isso aqui fica bem claro, nós temos que pregar unicamente a palavra do Senhor, tá, irmãos? E o evangelismo apaixonado, tá? Apaixonado é o que ele enumera aqui, ó, o evangelismo apaixonado é ganhar almas. É isso aí, meus irmãos, nós temos que ter paixão pelas almas. E aí ele descreve, entre as páginas 168 e 169, várias características aí do ganhador de alma, né? Olha lá, ganhar almas é um privilégio, é um dever, na letra A. Na letra B, ganhar almas é um privilégio, ganhar almas é uma obrigação, ganhar almas é um mandamento, ganhar almas é um desafio também, claro, né? Ganhar almas é uma responsabilidade, ganhar almas é uma oportunidade permanente, ganhar almas é um fruto espiritual, e tá aí todos os versículos bíblicos para vocês acompanhar, fazer o seu estudo, tá? Ganhar almas é um trabalho efetivo, ganhar almas é uma condição para o crescimento da igreja. Então aí, né, vários pontos relevantes no que tange a tarefa de ganhar almas, tá, irmãos? Olha lá, descrição da prática do campo, ou seja, onde é o campo do ganhador de almas? Na página 169. A casa onde ele vive, ou seja, entre os seus familiares, a rua, entre os vizinhos, o local onde trabalha, os colegas, né, os colegas de escola, que nós acabamos de falar aqui, né, transporte, a loja em que ele faz compra, o templo, ou seja, então são vários lugares aí, tá, irmãos? Na igreja local também, tá? E, enfim, irmãos, vários lugares aí, ó. Escolas, aldeias, cidades, pessoas de toda raça, tribo, língua, nação, todo mundo, os confins da terra, toda criatura. Então essa é a proposta do evangelho, o evangelho todo, em todo mundo e a toda criatura.
Então, por último, ali das características do evangelismo, é o evangelismo específico, tá, irmãos? Que é quando a gente trabalha especificamente com um grupo de pessoas. Por exemplo, entre os universitários, entre professores, entre camponeses, horticultores, médicos, tá, irmãos? E ali, a partir da página 171, ele enumera aqui nada mais, nada menos que 38, irmãos, métodos de evangelismo. Lares, hospitais, fila de ônibus, bares, restaurantes, consultórios, cemitérios, enfim, ao ar livre, por telefone, né? Ou seja, através de mensagem, através de testemunho, televisão, cruzadas evangelísticas, enfim, irmãos, aí nós temos o que não pode realmente é ficar parado, né, irmãos? Isso aí realmente não dá. Por exemplo, todas as quintas-feiras, a nossa igreja local, ela tem um trabalho no hospital Jaime aqui da Serra, que é um trabalho evangelístico muito interessante. A gente entrega um lanche, né? Café com leite, pão com manteiga, e ali para as pessoas, né? E ali automaticamente a gente também prega o evangelho, tá, irmãos? E ali, irmãos, só para nós adiantarmos aqui, na página de número 173, ele fala sobre 6 segredos da evangelização mundial. Primeiro, ter uma profunda visão espiritual. Jesus disse, levantai os olhos e vede que os campos já estão brancos para a colheita, tá? Uma verdadeira paixão pelos perdidos, no ponto 2, nós já falamos sobre isso, né? Que tem que ter paixão pelas almas. E ali ele descreve, né? Várias pessoas ali, né? Que exerceram a paixão pelos miseráveis, pelos pecadores. E o próprio Jesus é o maior exemplo disso, claro, né? No ponto 3, na página de número 174, um forte senso de responsabilidade, né? Então, ó, Jesus nos enviou, ele espera que nós pregamos a palavra. Paulo diz que é uma obrigação. Nós somos atalaia. Nós temos que ir pelos montes, temos que dar fruto. O Senhor pergunta quem irá por nós. Enfim, é um senso de responsabilidade muito grande aí, tá? E na página 175, um real senso de urgência. A obra de Deus é imediata. Ou seja, né? A noite vem, ou seja, né? A vinda do Senhor se aproxima, as portas estão se fechando, bilhões de pessoas estão a perecer, Satanás ele age rapidamente, o tempo tem que ser remido, nós temos que pregar dentro e fora de tempo, e nós temos que ser determinados em alcançar almas, irmãos, alcançar almas para o reino de Deus. E no tópico 6, na página 176, tá? 176, um triunfo na batalha de oração, frisando aí que nós devemos orar. Faça a sua revisão geral, estude o conteúdo, estude a matéria e esteja preparado, porque logo em seguida a essa aula você vai fazer a sua atividade. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, que você sempre persevere em conhecer mais e mais os santos e retos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.